Fala pessoal, bem-vindos a mais uma análise do nosso material de hoje. Vamos pular direto para o que interessa, beleza? A gente vai desvendar a anatomia do extraordinário. E olha, existe uma diferença brutal, quase palpável mesmo, entre quem só sobrevive no piloto automático e quem constrói uma trajetória gigantesca, inegável. Então vamos desmascarar de vez essa ilusão do sucesso e entender como a banda realmente toca. E aqui vai a pergunta de R$ 1 milhão. O que de fato separa as pessoas comuns das extraordinárias? A gente cresce com a mente condicionada a achar que a grandeza cai do céu, como num passe de mágica. Mas as fontes de hoje destroem essa ilusão por completo. Oportunidades não são um bicho de 7 cabeças, elas aparecem para muita gente. O divisor de águas não é a chance em si, mas sim a estrutura emocional, aquela identidade inabalável e a coragem de segurar a bronca quando a oportunidade bate na porta. Para entender isso a fundo, a gente precisa derrubar 3 mitos gigantes: talento inato, dinheiro sobrando e sorte cega. Quanta gente não paralisa a própria vida achando que não nasceu com o bilhete premiado? Mas construir algo extraordinário não tem absolutamente nada a ver com esses 3 fatores, zero. A grandeza passa longe de ser prêmio de loteria. É uma estrutura forjada de dentro para fora que ignora totalmente essas desculpas convenientes que a sociedade adora usar. Em vez de sorte, as fontes mostram que existe um padrão bem silencioso rolando por trás das cortinas. É fascinante observar como a grande maioria vive tentando ser um reflexo do que acham certo. Agem quase como camaleões, copiando a estética e a fala da moda, mas quem realmente muda o jogo faz exatamente o oposto. A força inegável dessa galera não vem de ter uma bola de cristal para o futuro, mas de ter uma clareza absurda de quem eles não querem ser. Tentar ser uma cópia definitivamente aniquila qualquer chance de grandeza. Vamos para o nosso primeiro ponto. 1. A armadilha da validação e o custo de interpretar um personagem. É sério, a obsessão pela aprovação se transformou numa verdadeira prisão na era moderna. E entender como funciona o mecanismo dessa armadilha mostra por que tudo isso é tão exaustivo. É um ciclo que começa na busca implacável pela validação externa, onde pedaços inteiros da personalidade são cortados só para caber na caixinha da aceitação alheia. Pensem bem, viver interpretando um personagem 24 horas por dia é como andar com um sapato 2 números menor. Acaba com a nossa energia vital e deixa um vazio imenso. Em contrapartida, as pessoas extraordinárias topam o risco do julgamento inicial só para serem reais, quebrando as expectativas e se tornando absolutamente inesquecíveis. Tem uma citação no nosso material que acerta em cheio. A excelência nunca nasce da cópia, a excelência nasce da identidade. Parem para pensar em qualquer nome de peso na história. Nenhum deles chegou ao topo copiando a lição de casa de outra pessoa. A excelência exige uma assinatura única, é uma essência tão autêntica que nenhuma inteligência consegue simplesmente ir lá e replicar. Passando para o ponto 2, redefinindo o sucesso, indo muito além do mito financeiro. A gente precisa urgente repensar essa ideia simplória de que sucesso é sinônimo de dinheiro no bolso. O dinheiro é um amplificador, com certeza, mas nunca a substância. Existe um contraste brutal aqui entre o que o mundo empurra e o que realmente importa. De um lado, a gente tem o barulho ensurdecedor do mundo gritando por metas externas. Status, seguidores, consumo desenfreado. Do outro lado, o que quase ninguém ensina, a construção interna, baseada em caráter, presença, identidade e paz. A maior tragédia de hoje é buscar os aplausos sem ter a verdade para sustentar o palco. Ter só a casca externa, sem a essência interna, vai mais cedo ou mais tarde destruir a pessoa de dentro para fora. Não tem erro. Agora, nosso terceiro ponto, o iceberg da excelência e os bastidores da coisa toda. No ambiente profissional, esse abismo entre o que é comum e o que é extraordinário fica gritante. O detalhe que chama muita atenção nessa análise se resume a uma palavra: profundidade. A ilusão é querer o confete antes de suar a camisa, ou exigir o espetáculo sem ter construído as fundações. Isso gera uma fragilidade gigantesca. A internet e as redes sociais são fantásticas para acelerar a fama, é fato. Mas elas não têm o poder de sustentar a relevância sem aquela âncora pesada da competência, da responsabilidade e da entrega constante. E toda essa profundidade nasce do que é chamado de fundação invisível. Sabe o que é isso? É aquela disciplina implacável quando o despertador toca cedo. É a renúncia àquele prazer imediato. É a repetição interminável de detalhes que absolutamente ninguém está vendo. Acreditem, é exatamente nesse desconforto brutal do dia a dia, bem longe das câmeras e dos aplausos, que a verdadeira grandeza ganha forma. Olha que pedrada essa reflexão que as fontes trouxeram.
A diferença entre uma pessoa boa e uma pessoa ruim é que a boa superou as coisas ruins. O medo, a falha, o tomar um não na cara, isso é uma experiência universal. Ninguém é imune. A diferença monumental está apenas na forma como a gente reage a tudo isso. O segredo é usar a dificuldade como tijolo para construir o próprio castelo e não como uma desculpa perfeita para largar a obra. Quarto ponto: o peso do tempo e a realidade do arrependimento. O relógio não perdoa e a forma como a mente interpreta os riscos muda drasticamente com o passar dos anos. Vamos analisar essa linha do tempo. Na juventude, a energia parece infinita, o que cria uma coragem quase doida, movida pela ilusão de que sempre vai dar tempo de começar de novo. Aí chega a maturidade e, com ela, a consciência pesada de que a energia é um recurso escasso e cada decisão pesa uma tonelada. E lá no fim da linha, a dor mais avassaladora não vem das falhas em público ou das tentativas que não deram certo, mas daquele potencial gigante que ficou na gaveta porque a verdadeira identidade foi esmagada pelo medo da opinião dos outros. O que nos traz para a nossa última etapa. 5. A construção da identidade genuína. Para fugir desse arrependimento profundo, o foco tem que ser a construção inegociável de algo que o mundo simplesmente não consiga falsificar. Então, o ponto crucial é redefinir de vez a grandeza. Ela não exige a perfeição. Pessoas extraordinárias erram e estão a quilômetros de serem perfeitas, mas elas têm um superpoder infinitamente maior: a coerência absoluta. É aquele alinhamento de aço entre o que sai da boca e o que é feito na prática. O mundo está transbordando de gente talentosa, mas vazia. O impacto real acontece quando a crença mais profunda vira atitude clara no dia a dia. E quem chega nesse nível de alinhamento carrega umas características muito nítidas. Uma clareza inabalável sobre o próprio caminho, a coragem bruta de ser de verdade e manter uma consistência que não enverga no meio do caos. Mas o principal, uma recusa categórica de se moldar de forma cega ao que esperam deles. Essas pessoas continuam fiéis à própria essência, mesmo nos momentos em que seria infinitamente mais confortável só seguir a boiada e ceder. A mensagem central de toda essa análise bate forte e é intensamente libertadora. Não é preciso inventar um personagem para erguer algo monumental. Na verdade, o trabalho pesado é justamente parar de fugir da própria essência. O mundo já está completamente saturado de cópias e de gente de plástico. O que se precisa, de forma desesperada, é de pessoas reais, de carne e osso, que aguentem firme o processo de crescimento. Segurar uma máscara o dia inteiro suga uma quantidade exaustiva de energia, enquanto bancar a própria verdade libera uma força incalculável. A diferença entre ser mais um na multidão e ser inesquecível nunca foi só uma questão de talento. Sempre foi a coragem de ser autêntico. E com base nesses materiais fantásticos que exploramos, fica a reflexão para não deixar ninguém dormir direito. Qual potencial extraordinário está sendo desperdiçado indo pelo ralo agora mesmo, simplesmente pelo esforço inútil de interpretar um personagem que nunca foi real? É algo para se pensar fundo. Muito obrigada por acompanhar essa análise detalhada e até a nossa próxima jornada.